Amigos queridos, no alvorecer de um novo dia que chega para nós imantado de novas esperanças, um dia que nos chega planificado de oportunidades redentoras, de chamamentos íntimos, de convites à renovação de nós mesmos. Jesus, amado Mestre, sê conosco, Senhor, que as vibrações doçurosas do seu amor possam aplacar as dores da humanidade da terra, as aflições terrenas. Socorre-nos, Senhor, a indigência espiritual e infunde em nossos espíritos as marcas indeléveis do seu amor. Confiantes no amparo generoso dos amigos espirituais que em seu nome são conosco, nos entregamos nesta hora a essas reflexões sobre verdades de vida eterna, que hão de iluminar os nossos caminhos por toda a eternidade. Daqui séculos e séculos estaremos juntos, caminhando a passos largos a cada dia mais, unificados, nos ombreando uns aos outros, na tarefa sublime de aprendermos a servir em nome de Jesus. Assim, Mestre amado, em nome dos Espíritos responsáveis por esse Evangelho, que solenemente se apresentam nesta hora, nos entregamos a esse momento. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. São muitas as nossas aflições terrenas, dada a nossa imperfeição moral. E o item que nós estamos refletindo é o item da mais importante necessidade nesse momento do planeta, que é a loucura e o suicídio. Dois desatinos que estão entrelaçados e que Jesus nos trouxe com seu Evangelho a clareza dessa questão, dizendo que o que predispõe ao suicídio e à loucura é o materialismo, que se apresenta na forma da incredulidade, que se apresenta na forma das insatisfações. E, portanto, a nossa ingratidão a Deus por tudo que a vida nos oferece ao longo dos séculos tem encrudecido em nós essa tendência a interrompermos a existência, mesmo para aqueles de nós que sabemos que a vida não sofre solução de continuidade. Nesse item, nós estamos falando sobre a estruturação da fé, que começa, segundo o Evangelho, na confiança em si, daquilo que o Espírito ao longo dos milênios já tem como talento, já tem como recurso, já tem como habilidade, enfim. E a fé para ser proveitosa, para nós sentirmos que a fé existe em nós, ela deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Vejam bem a linguagem do Evangelho. A fé é a mãe ou é a nascente de todas as virtudes, não é de algumas. Então, sem fé e humildade, nós não conseguiremos construir valores morais. E esta fé, que são as virtudes que conduzem a Deus,
deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Então, quais são os primeiros valores frutos da fé? Entre tantos, porque a fé é de todas as virtudes, mas 2 valores que estão intrinsecamente vinculados à fé de forma inalienável é a esperança e a caridade. Um espírito esperançoso é sempre um espírito fervoroso em sua fé. É um espírito otimista, é um espírito que vibra, e essa vibração de otimismo e de esperança faz com que as coisas aconteçam favoravelmente, porque é uma indução magnética dos nossos próprios sentimentos. Ora, se a pessoa tem o vigor da fé e ela imprime à sua vontade aquela certeza inabalável de que as coisas caminharão para o melhor, seja o que for o desfecho, mas aquilo é o melhor e aquilo me pacificar, é a fé. Então, essas 3 virtudes, a esperança e a caridade são consequência da fé. Essas 3 virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? É a fé que nos dá aquela certeza inabalável de que a vontade do Senhor se cumprirá em nossas vidas. Porque se não tendes fé, que esperais? Uma pessoa sem fé, sem horizonte, sem perspectiva, vive esse dia, acabou o dia, ela fala, e agora? O que vai me acontecer? E começa um novo dia, retoma aquela rotina, aquele vazio existencial, a vida sem significado, a vida sem fé, a vida sem continuidade, e agora? O que mais eu preciso? E é tão interessante quando esse vazio existencial, pela ausência da fé e pela ausência da ação do bem na nossa vida, ele vai gerando uma necessidade de nós superexcitarmos os nossos órgãos dos sentidos. Então nós precisamos de coisas mais coloridas, mais altas, mais bulhentas, mais confusas, mais poluídas, o som, o paladar, o pensamento, e nós vamos começando a superestimular os órgãos dos sentidos para ver se nós conseguimos sair de uma anestesia espiritual. E que então a gente começa com os excitantes da matéria, e isso é que tem gerado os grandes vícios da humanidade. O vício é uma iniciativa inconsciente de buscarmos um prazer que preenche o nosso vazio existencial, que só será preenchido por sentimentos nos relacionamentos. Mas ninguém até então tinha nos contado essa boa nova, que o nosso vazio se deve à ausência de construções de sentimentos nos relacionamentos. Observemos que todos aqueles de nós que trazemos essa falta de objetivo da existência terrena têm extremada dificuldade de relacionamento, embora não admitam, mas têm dificuldade de se plenificar de amor nos relacionamentos profundos. E se então, dentro desses relacionamentos, houver alguém que é o nosso desafeto, e que Jesus permitiu que o nosso desafeto chegasse para que aprendêssemos a perdoar e amar, e se isso acontecer na nossa vida, nós ficaremos gigantes nos sentimentos, plenificados dentro de nós. Encontraremos o objetivo da nossa existência. Agora, se formos espíritos fugitivos de nós mesmos, que nos esquivamos, que evitamos qualquer problema, que temos medo de enfrentar tudo, estes de nós quereremos interromper a vida física, porque não encontramos o objetivo existencial. Então, divina inspiração de Deus, a fé é uma divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. Tudo que é latente em nós para realizarmos o bem,
a fé nos proporciona. E a palavra que vem agora é de extremada importância, dado ao tempo que nós estamos vivendo, é a base da regeneração. Nós estamos entrando nessas próximas décadas num planeta regenerado. E esse planeta regenerado, precisamos regenerar o que está degenerado em nós. Aí nós seremos espíritos regenerados para um planeta regenerado. E a base é a fé. Divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem, é a base da regeneração. Então, quando a gente disse a fé, para ser proveitosa, ela precisa ser ativa, como que nós podemos ativar essa fé em nós? Nós precisamos experimentar o que conhecemos. É uma ousadia do Espírito. Eu entendi, fez sentido para mim aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi, fez sentido para mim? Então é isso que eu vou viver a duras penas. Aí nós vamos construir a fé. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Se eu acreditar em vários princípios que eu não vivo, eu vou chamar de crença. Eu creio, mas não vivo. Portanto, não me sustento nessa fé. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Então, quando nós vamos ver uma obra, a obra é interna. A obra são valores. Mas onde estão esses valores? Precisam estar materializados para o bem de todos. Senão não é obra. Eu preciso concretizar isso para o bem de todos. Né? Então, é muito importante nós entendermos isso dentro da nossa pequenez, porque as nossas obras são proporcionais ao nosso grau evolutivo. Mas os sentimentos que, na sua soma, vão gerar valores, precisam ser aqueles adquiridos nas ações, aqueles materializados nos feitos. Então, vamos dar um exemplo muito simples que me ocorre agora. Nós estamos nesse tempo mais frio. Alguém dos nossos vai tecer uma manta para nós, uma mantinha. Alguém dos nossos familiares. A mantinha é a obra? Não. A obra é: estou pensando em você. Quero todo dia fazer um ponto para construir uma mantinha que vai te agasalhar. E essa pessoa vai impregnando aquela manta, tecida por ela mesma, dos seus sentimentos. Essa é a obra. Mas está materializado na mantinha que vai chegar até você. Materializou. Porque ela pode falar assim: eu adoro aquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, mas eu não me aproximo, eu não toco aquela pessoa, eu não agrado aquela pessoa, eu não convivo com aquela pessoa, então não é obra. É um pensamento. Porque o sentimento, para ser materializado, ele precisa ser vivenciado. Não necessariamente com objetos materiais, mas o objeto material que a pessoa realizou é o recurso que ela tem para concretizar seu sentimento. E nós precisamos ter olhos de perceber isso. Né? Então, a crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim, o objetivo. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior,
procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Quanto mais o espírito é virtuoso, mais os seus ideais são coletivos e mais os seus valores se materializam para muitas pessoas serem beneficiadas, porque isso é a expressão da libertação total do egoísmo. Então, a fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, um grão de mostarda, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma passa a viver. Então, nós vamos construindo um estado d'alma, um estado de espírito, onde a felicidade possível na Terra começa a despontar em nós. O reino de Deus é um estado de consciência de ajuste com as leis. E à medida em que a gente caminha para vivenciar as leis divinas, nós nos regozijamos. Essas são as bem-aventuranças do regozijo da fé, quando esse estado interno de alegria espiritual nos invade, nos inunda, pela confiança inabalável de que estamos no momento melhor da nossa vida, que tenhamos a alegria de reconhecer esse momento como um bem em nossas vidas. Sempre nós precisamos nos perguntar uma questão filosófica que abarca toda a humanidade, que é: por que sofremos? Porque o espírito, quando ele resolve agredir-se, porque todo suicídio é uma agressão, quando ele resolve ter essa atitude, é porque certamente ele não compreendeu o porquê sofre. E o sofrimento, ele tem um significado muito importante para o espírito que nós somos. E qual é esse significado? Sem nenhuma sombra de dúvida, nos iluminar. Mas como nos iluminar ante a dor ou ao sofrimento? Estabelecendo essa relação íntima e profunda, esse relacionamento espiritual profundo com Deus nosso Pai. E na medida que nós vamos sentindo a presença de Deus permear a nós mesmos, o que acontece? Vamos nos fortalecendo, vamos compreendendo que aquilo que nós estamos passando é uma necessidade que temos de adquirir o que não possuímos. É só isso. E o mais importante é nós cada vez compreendermos, e nós falamos isso todos os dias aqui nessa casa, de uma forma direta ou indireta, o mais importante é o que me incomoda, o que me entristece, o que me desorganiza, o que me desespera, definitivamente não é o que está fora, mas é o que está dentro. Então, se eu passo uma situação de perda de alguém e não suporto passar por aquilo, como que eu vou entender
que essa questão é uma coisa interna. Basta que nós possamos compreender definitivamente que somos espíritos espíritos imortais, vivendo numa eternidade. Então, quantas reencarnações nós já tivemos? Quantas vezes nessas reencarnações nós perdemos alguém? E todas as vezes que nós perdemos alguém querido ao nosso coração, era uma oportunidade de compreendermos e desenvolvermos na nossa intimidade um desprendimento. Desenvolver na nossa intimidade um entendimento sobre a vida imortal, sobre a nossa necessidade de retornar ao mundo espiritual depois de um tempo de vivência na Terra. Então, uma oportunidade não aproveitada numa determinada existência, ela reflete na próxima, e na próxima, e na próxima, e na próxima. Há quantos milênios nós passamos pelas dores profundas da desencarnação? E por que a gente ainda não aprendeu? Então, quando a desencarnação de alguém surge e nós falamos, estou num sofrimento insuportável, isso está revelando que o problema não é a desencarnação, mas o problema é que até hoje eu não investi na minha intimidade para construir dentro de mim uma fé sólida que me impeça de sentir uma tristeza tamanha que me estimule a desistir da existência pela não compreensão da lei de amor. Então, tudo que nos acontece e nos entristece, tudo que acontece e nos desequilibra, não é nada que está fora, é o que está dentro, que não foi construído ou que nós estruturamos dentro de nós e que precisa ser arrancado. Então, compreender isso nos auxilia profundamente na estruturação da fé, porque vamos compreendendo que toda vez que eu me entristeço e eu perguntar o que está faltando, o que eu tenho que construir, o que eu tenho que retirar, e eu desfocar do que está de fora e focar em construir por dentro, o que vai acontecer comigo? Em brevíssimo tempo eu vou estar equilibrada. Nunca é alguém, nunca é alguma coisa, sempre sou eu. Então, nós separamos um texto de Emmanuel intitulado Se Tens Fé, do Espírito da Verdade. Então, ele comenta assim: em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Vamos entender, então, porque assim, quantas definições de fé existem? Milhares. Porque cada espírito que sente particularmente a fé em si pode falar alguma coisa sobre ela. Em determinado momento eu vou dizer uma coisa sobre a fé, em outros momentos eu vou dizer outra.
né? Mas o conjunto dessas definições esclarecem profundamente o que esse gigante da alma pode fazer conosco. Então, quando é mencionado que fé representa o dever de raciocinar, porque a nossa fé é uma fé raciocinada, não é? A fé do espírito espírita é uma fé raciocinada. Então, ele diz, fé representa dever de raciocinar. Eu estou numa dificuldade, eu tenho que raciocinar com os elementos mais puros que eu tenho dentro de mim, em especial com o coração puro. Raciocinar naquilo que está acontecendo. E em seguida, ao raciocínio, ter profunda responsabilidade de viver. Por isso que um espírito que se suicida não tem fé, porque fé é essa possibilidade do raciocínio com responsabilidade de viver. Todos nós temos responsabilidade de viver na Terra com todos os elementos que nos cercam e utilizar desses elementos para que a nossa vida seja luminosa, para que a nossa vida tenha a expressão do bem. Então, quando nós vamos nos perguntar, o meu viver, cada um de nós vai se perguntar, o meu viver, eu posso dizer que o meu viver é feito de responsabilidades? Eu tenho responsabilidade de viver? Se eu tenho, a fé está se estruturando. Porque quantas vezes nós afirmamos que a fé é uma experiência? A experiência de se viver com responsabilidade. Não é qualquer experiência. A fé não é qualquer experiência. Porque alguém pode, uma pessoa, um espírito, um irmão nosso, pode dizer, eu tenho a experiência de sequestrar pessoas. Mas não é dessa experiência que nós estamos falando, que gera fé. De que experiência? Da experiência que gera no campo da nossa alma profunda responsabilidade. E nós vamos adquirindo essa responsabilidade na medida que vamos cumprindo, como nós temos falado, obrigações, deveres e a experiência da virtude. Então, um espírito virtuoso é um espírito de fé. O espírito que cumpre com o seu dever, aquele dever que fala o Evangelho, ele é um espírito que tem fé. Agora, de que dever nós estamos falando? Então, um soldado vai para a guerra e o seu comandante diz, mate o máximo de pessoas que você conseguir. Esse é o seu dever. Não é desse dever que nós estamos falando. Do cumprimento de situações que alguém nos solicita. Definitivamente não é. Então, do que nós estamos falando? Do dever que a consciência
nos recomenda. É disso que nós estamos falando, da consciência. E o espírito, ele vai precisar verdadeiramente compreender isso. Que se eu não tiver uma mentalidade de cumprir com o meu dever, não vou estabelecer a fé. Então nós temos hoje, quantas crianças estão ao nosso redor para que elas possam desenvolver na sua intimidade a fé? Sem cumprir com o dever, não tem como. Né? Não é? E é isso que nós vamos precisar compreender cada vez mais profundamente. Vamos ensinar as nossas crianças, os nossos jovens a cumprir com o dever. E isso vai estabelecer no íntimo da vida deles, dessas crianças, dos jovens, a fé que vai sustentá-los nos momentos de dificuldade. Porque se eu cumpro com o meu dever, na hora que o desafio aparece, eu tenho aonde me agarrar. Porque a minha consciência está pacificada. Então vamos pensar bastante sobre isso. Fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos que o Senhor nos envolva com suas vibrações amorosas, para que possamos fazer desse momento, Senhor, o tempo de conexão que necessitamos com estes espíritos que nos cercam, que se responsabilizaram de nos acompanhar os passos, de nos envolver na terra com vibrações amorosas, de nos fazer relembrar do motivo pelo qual aqui nos encontramos. Que possamos ser aqueles espíritos a cumprir fielmente os compromissos agendados em nossa consciência. E com isso, Senhor, nos fortalecermos. Quando os desafios chegarem, que estejamos em pé, trabalhando, operosos no bem, sustentando aqueles que necessitam de nós, cumprindo com os nossos deveres. Que estejamos, Senhor, munidos do conhecimento, deste conhecimento que liberta, que socorre, que ampara, que consola. E nós, ante a tempestade, sobreviveremos, porque estamos convictos que Deus, nosso Pai, está por nós, todos os dias da nossa vida. Dias melhores hão de vir. Mil vezes obrigado, Pai, pela sua presença, pelo seu amor. Obrigado, Jesus, pelos teus exemplos. E nesta hora rogamos em favor dos nossos irmãos, registrados nos nossos cadernos de vibração, que eles possam ser visitados, amparados, aqueles que se encontram em cirurgia, aqueles que se encontram
nos hospitais, aqueles que se encontram, Senhor, nos lares, nas enfermarias, que mãos amigas possam socorrê-los, que eles possam ser envolvidos com toda a luz do seu amor, Mestre. E nesse momento, lembrando-nos de que nos encontramos no Brasil, rogamos, Senhor, o seu amparo e a sua misericórdia para todos nós, para que sejamos aqueles a contribuir, a colaborar, para que este país seja a pátria do Evangelho. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.